Olá, sejam muito bem-vindos. Bom, vamos continuar falando aqui um pouco mais sobre canivetes e dessa vez a gente vai fazer uma comparação entre esses dois canivetes que eu tenho aqui, ambos da mesma marca, que é a Victorinox. Um deles é o Spartan e o outro é o Victorinox Explorer. Deixa eu tirar aqui essa cadeirinha da apresentação para ficar mais prático para a gente. E aqui nós temos os dois canivetes. A primeira coisa que a gente vai abordar são as medidas e o que é que vai mudar. O que vai mudar basicamente entre eles é justamente a espessura. O Spartan, que é esse aqui na minha direita, é um canivete que tem duas camadas. Ele é um canivete, portanto, bem mais fino do que o Explorer, o Victorinox Explorer, que é esse canivete à minha esquerda. O Victorinox Explorer ele tem 4 camadas. E aí vamos então às principais medidas que os tornam diferentes, tá? Eu primeiro vou pesar esses canivetes para a gente ter uma ideia do impacto dele. Deixa eu dar uma zerada aqui na balança. Então, o Spartan ele vai ter um peso de aproximadamente 60 gramas. Aqui na balança está dando 56, baixou aqui para 54, mas enfim, é algo em torno de 60 gramas. E o Victorinox Explorer ele vai ter em torno de 100 gramas. Na pesagem aqui ele está exatamente 40 gramas acima do Spartan. Então dá para a gente considerar que o Victorinox Explorer tem basicamente o dobro do peso do Spartan. Apesar disso, nenhum dos dois tem um peso tão significativo. Um com 60 gramas e o outro com 100 gramas não vai fazer uma diferença, um peso tão forte no seu bolso, e isso não vai ser um incômodo significativo. Agora, a outra medida importante que a gente precisa comparar os dois é justamente a espessura. Esse talvez seja o principal ponto que vai definir o interesse de você portar o Spartan ou o Explorer. Vamos lá. Primeiro aqui eu tenho o Victorinox Explorer. Ele tem aproximadamente 2 centímetros. Tá? Já o Spartan, ele vai ter, olha, é 1,1 centímetros, tá? Então, a gente tem aqui um canivete que tem praticamente o dobro da espessura, né? O Explorer tem praticamente o dobro. Ou seja, a gente está falando de um canivete mais portátil, né? Mais discreto para você utilizar no dia a dia, que é justamente o Spartan. O Victorinox Explorer ele vai oferecer mais funções, mas você vai ter basicamente o dobro do peso do Spartan e vai ter também o dobro da espessura, 2 centímetros e 1 centímetro de espessura. Agora vamos às funções. Nessa parte é onde o Victorinox Explorer ele se sobressai. Ele tem 4 camadas e o que acontece? Ele tem exatamente todas as funções que o Spartan tem, sem faltar nada. Ou seja, em ambos você vai ter a lâmina principal, você vai ter uma lâmina secundária, um pouco menor, você vai ter essa ferramenta muito interessante, que é um abridor de garrafa. A gente viu também que essa ferramenta é muito boa para abrir potes, tá? Você apoia, faz uma pressão em 2 pontos do pote e ele vai abrir com facilidade. Enfim, é uma ferramenta combo e ela, por ser tão interessante, ela está presente em grande parte dos modelos da Victorinox. Você vai ter aqui também no Spartan, que também tem no Explorer, um abridor de lata.
que tem uma ferramenta muito útil, que é essa chave de fenda, que também funciona em grande parte dos parafusos do tipo Phillips. Ou seja, você com um Spartan você está equipado para eventuais emergências comuns, que é você precisar ajustar um eletrodoméstico, ajustar uma tomada, usar uma chave de fenda, né, em diversas situações. Além, claro, de você poder emergencialmente abrir uma lata. A gente também fez um teste em um dos vídeos desse abridor de lata, abrindo de fato uma lata. Deu para ver que ele não é uma ferramenta tão prática quanto os abridores de lata tradicionais que a gente usa para abrir, mas ele funciona. Tá? Mas eu não diria que ele é um abridor de lata prático, que você vai preferir usar ele ao invés de um abridor tradicional. Agora, o abridor de garrafa dele é impecável. Tá? O abridor de garrafa dele é excelente e, além de abrir garrafa, ele também abre potes de uma forma primorosa. Fora isso, nós vamos ter o saca-rolhas, que também é uma ferramenta muito versátil. Você, além de poder abrir vinho, claro, você vai poder tirar nós com ela. Tem várias funções aí que a criatividade pode lhe fazer usar essa ferramenta. E o Spartan também tem essa ferramenta aqui de punção e escariador, que serve para você fazer pequenas marcações ou furos numa madeira, num couro, numa parede. Enfim, tem algumas funções associadas, quebra-gelo com isso aqui, né? Então tem algumas funções interessantes que você pode usar com essa ferramenta. Bom, isso é o que a gente vai ter no Spartan. Eu vou deixar as ferramentas do Spartan abertas aqui para a gente depois poder comparar com as ferramentas do Explorer. Bom, então aqui eu tenho o Spartan com todas as suas ferramentas abertas à amostra. E eu vou começar aqui pelo Victorinox Explorer, justamente mostrando quais são as ferramentas diferentes que ele tem em relação ao Spartan. Então aqui no Explorer nós vamos ter a tesoura, que nós não temos no Spartan. Nós vamos ter uma chave Phillips, que inclusive ela está num local e posição excelentes, porque ela fica tanto nessa posição horizontal, como você pode colocar ela nessa posição, que é excelente para você realizar suas atividades. Nós vamos ter esse gancho e nós vamos ter essa lente de aumento aqui. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma ferramenta. Não. Bom, então aqui nós temos um retrato exato de qual é a diferença entre o Victorinox Spartan e o Victorinox Explorer. O Explorer tem todas as ferramentas que o Spartan tem, só que além das ferramentas do Spartan, o Explorer vai ter essas outras ferramentas que estão sendo exibidas aqui. Ou seja, a tesoura, a chave Phillips, a lente de aumento e esse gancho daqui. E aí, claro, vem aquela pergunta. No dia a dia, vale a pena você portar um canivete mais grosso e mais pesado para ter essas funções extras? Bom, o que eu posso dar aqui é a minha opinião em relação ao meu estilo de vida, às ferramentas que eu preciso. É muito comum no uso de um canivete você se deparar com necessidade para abrir uma embalagem, seja uma embalagem de um alimento, seja uma encomenda, seja... tem diversas situações onde você vai precisar usar uma lâmina grande ou uma lâmina pequena. Situações comuns do dia a dia, que é você precisar abrir um vinho, abrir uma garrafa, abrir uma lata, fazer um pequeno reparo numa tomada, num eletrodoméstico, onde você precise usar a chave de fenda. Então essas ferramentas aqui, elas são essenciais. Você saindo com o Spartan, você está bem servido para as funções mais importantes que costumam demandar um canivete.
Agora, aqui no Explorer você vai ter um conjunto mais completo, claro. De tudo, o que eu sinto mais falta de forma corriqueira, o que mais me faz falta é justamente a tesoura. Porque existem situações onde você vai ter embalagens onde não vai ser confortável ou mesmo não vai ser viável, por exemplo, você abrir com uma lâmina e você iria querer uma coisa mais precisa e menos perigosa às vezes, que é usar uma tesoura. Sem falar que a tesoura você pode usar para cortar a unha, cortar algumas coisinhas de precisão onde ela faz falta. Então, essa ferramenta aqui é o que mais me faz falta não ter no Spartan. Esse gancho, ele tem um leque de funções bem grande, mas são funções que no dia a dia dificilmente você vai precisar. Tá? Então é uma ferramenta que é totalmente dispensável para mim no canivete, a não ser, eu gosto de ter essa ferramenta, mas ela não é uma ferramenta que eu diria que é essencial. Para o meu tipo de uso, essa chave Phillips aqui ela é fantástica. E o Explorer é uma estrela nesse segmento porque é um dos únicos canivetes que tem a chave Phillips nessa posição. Tem vários modelos de canivete que vai ter a chave Phillips no lugar do saca-rolho. Então ela vai abrir como esse gancho aqui, nessa posição. E nessa posição, claro que é melhor você ter uma chave Phillips nessa posição do que você não ter. Mas que é uma boa posição para você trabalhar, não é. É ruim, tá? A posição boa para você trabalhar com a chave Phillips é essa. E você só vai ter chave Phillips no Explorer, que é de 4 camadas. Você vai ter no Swiss Champ, que é um canivete com muito mais camadas, é um canivete realmente bem grosso. E dos que eu conheço, você também vai ter no Spartan Light, que é um canivete, claro, como o nome já diz, né? Do Spartan, só que ele vai ter a função de luz, e como ele tem essa função de luz, abrir um espaço e eles colocaram essa chave Phillips. Foi uma escolha muito boa também. Mas aí é um canivete de 3 camadas, ou seja, muito próximo desse aqui. Então essa chave Phillips aqui do Explorer é uma estrela para mim. E uma ferramenta que tem me surpreendido muito é essa lente de aumento. Mesmo usando óculos, mesmo se você tem uma boa visão, há situações onde simplesmente você não consegue ler. Você pega uma embalagem no supermercado que tem aquela letrinha bem pequena, e aí você mesmo com óculos aproxima, afasta e não consegue ler com precisão. Essa lente aqui ela é muito boa, ela aumenta muito o tamanho das coisas e facilita e permite que você consiga ver e ler coisas que você não conseguiria normalmente a olho nu, nem mesmo com auxílio de óculos. Tá? Então é uma ferramenta que eu me vejo usando ela muito mais vezes do que eu achava que poderia. Então é uma ferramenta que eu também gosto muito, tenho um carinho muito grande aqui nesse canivete Explorer e que me serve muito bem. Então definitivamente você está mais bem equipado com o Explorer. Agora, se você quer um canivete mais discreto, que vai fazer menos volume no seu bolso, que vai fazer menos peso no seu bolso e que tem ferramentas essenciais que vão suprir as suas necessidades de forma justa no dia a dia, o Spartan realmente é uma excelente escolha. Não é à toa que ele é um grande clássico, um dos mais vendidos e um dos mais admirados canivetes da empresa Victorinox. Sem falar uma outra questão também muito importante, o custo-benefício do Spartan ele é imbatível. Você vai encontrar um Spartan entre 100 e 150 reais, enquanto que o Explorer você vai encontrar na casa dos 250 até perto de 300 reais. Então a gente está falando de um canivete que pode custar até 1/3 desse outro, sendo que esse outro não é 3 vezes melhor do que o Spartan. Tá? Então o custo-benefício do Spartan é realmente muito grande. E é um canivete que vale muito a pena, eu tenho usado bastante ele no dia a dia. E aqui a gente fez então a comparação desses dois canivetes excelentes. E antes de terminar esse vídeo, claro, eu vou somente mostrar dois elementos aqui que eu esqueci de mostrar.
que ambos têm, na verdade a grande maioria dos canivetes da Victorinox tem, que é a pinça. É uma pinça muito boa, muito legal de você usar, tá? Já usei muitas vezes em várias situações. E temos também um palito de dentes, tá? Que também tem outras funções que você pode usar a criatividade para lhe atender no dia a dia. Então, a maioria dos canivetes da Victorinox vai ter essas duas funções aqui. Então é isso, nesse vídeo a gente fica por aqui e até a próxima.